do Senhor Jesus a todos, lição de número 5 hoje, conhecendo o valor da oração. Então nós já aprendemos um pouquinho sobre a Bíblia, nós já conhecemos um pouquinho sobre Deus, nós já conhecemos um pouquinho sobre a salvação, nós já conhecemos um pouquinho sobre a igreja e neste momento nós estaremos conhecendo um pouquinho sobre o valor da oração ou sobre a oração propriamente dita. A aula de hoje será a introdução da nossa lição. Então, o texto bíblico está em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias era um sujeito às mesmas paixões, as mesmas inclinações da carne, os mesmos desejos da carne que nós. E ele orou e não choveu por 3 anos e meio. E depois ele orou novamente e a chuva tornou a cair. Elias, o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que Elias era um homem como nós, era um homem comum, era um homem igual a nós, não tinha diferença. Os mesmos pecados que nós corremos o risco de cometer ou que nós cometemos são os mesmos que ele poderia ter cometido. A mesma coisa. Então, as paixões de Elias, os desejos de Elias, as inclinações erradas de Elias são as mesmas que nós temos. Então, se ele fez, o que a Bíblia está querendo dizer é que nós também podemos fazer da mesma forma que ele fez. Amém, queridos? Aqui os tópicos da lição diz assim: o que significa orar, como orar, onde orar, quando orar e vitórias obtidas através da oração. Faltou um tópico que diz assim: por que orar? Porque aqui não está explicando, né? Então tem cinco tópicos, mas não tem esse. Então vamos rapidinho aproveitar a introdução para poder falar por que eu devo orar. Então, primeira coisa, para eu poder vencer as tentações, superar as tribulações dessa vida. Então eu preciso orar para poder suportar, para poder passar pelas provas, tá certo? Para poder vencer todas as tentações, todas as paixões, todos os desejos ruins que habitam dentro de nós. E tem que ir saindo aos poucos, tá bom? Tem que ir tirando, tem que ir se livrando dessas coisas. E como que eu vou fazer isso? Através da oração. Segundo, por que orar? Para ter comunhão com Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus? Com certeza, todos nós precisamos ter comunhão com Deus. Ele não é o nosso Pai? Ele não é o nosso Criador? Ele não é o nosso Senhor? Nós precisamos ter comunhão com Ele. Quanto mais comunhão com Ele, melhor para nós. Tá bom? Tem o versículo aqui, Romanos 12, 2, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebeu que é uma escadinha? Conforme nós vamos orando, nós vamos experimentando a boa vontade de Deus. Nós vamos orando mais, nós vamos experimentando boa e agradável vontade de Deus. Nós vamos orando mais e nós vamos experimentando a boa, agradável, até atingir a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, tá certo? Então nós precisamos orar. E um terceiro ponto que eu citei aqui também, para crescer na graça. 2 de Pedro 3:18 diz assim, ó: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente essa parte do versículo, tá bom? Somente a parte A. Crescer na graça e no conhecimento. Espera um pouquinho. Se você me perguntasse o que é mais importante, Valdecir, ler a Bíblia ou orar? Porque assim, quando você lê a Bíblia, você cresce em conhecimento. Quando você ora, você cresce em graça. Pedro está dizendo que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Qual que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Você sabe qual a resposta? Fizeram essa pergunta para um grande evangelista. Sabe qual foi a resposta dele? A resposta dele foi uma outra pergunta. Ele perguntou assim: para um pássaro, o que é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? Não tem uma resposta. Filho, nós precisamos das duas. O pássaro precisa das duas asas para poder voar. Com uma asa só, ele não vai conseguir voar. Ele precisa das duas. Então, graça e conhecimento, leitura da Bíblia e oração. Nós precisamos fazer ambas, tá certo, querido? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.